Boa tarde a todos, tudo bem? Meu nome é Johnny Albert. Já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like, deixando seu joinha e compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você ama. Que aqui é um canal que não tenho medo de falar o que realmente a palavra de Deus diz, e é igual eu falo, eu não tenho que ter medo de homens, eu não tenho que ter medo de retaliação, tenho que ter medo de não fazer a vontade de Deus. Então, já vai se inscrevendo, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. E fique aqui até o final, que é um tema muito interessante para que possamos refletir qual é o papel nosso na sociedade hoje em dia. O tema que eu quero trazer para vocês aqui hoje é o cristão e a política. Tema um pouco difícil, né? Para mim, esclarecido, mas para muitas pessoas ainda difícil. Será que o cristão deve, pode, não pode entrar na política? Será que ele se corrompe com a política? Será que é bom ele estar lá dentro, no meio de tantos lobos, de tanto bandido? Não, porque se entrar lá na política, o cristão vai se corromper. Será? Quero ler uma frase para vocês aqui que diz assim, ó: o poder não corrompe, mas revela os corrompidos. O poder não corrompe, revela os corrompidos. Davi, um exemplo de homem de Deus, que foi um político, um homem de Deus, um rei, com suas falhas, normal, como qualquer outro, somos pecadores, mas um homem, independentemente do seu cargo, foi um homem temente a Deus e que buscou fazer a vontade de Deus. Neemias também. Temos vários exemplos de homens que foram tementes a Deus e que foram envolvidos com a política. Hoje em dia está muito complicado esse tema da política, porque tem muitos homens que são corruptos. Mas eu quero trazer alguns temas para vocês aqui, para que vocês possam entender se o cristão deve ou não entrar na política. E com esses argumentos que eu vou trazer, com essas notícias que eu vou trazer, vocês tiram as suas dúvidas, né? Acredito, tomara a Deus, que possa ser um momento de reflexão para a sua vida. Amém? Na verdade, a resposta para o cristão entrar na política não deveria ser um sim ou não, mas deve. Obrigação. Mas por que obrigação, Johnny? Obrigação porque nós somos homens, mulheres de Deus, filhos de Deus, buscando a cada dia a santidade e sermos como Cristo. Se eu sou cristão, eu quero fazer a vontade do Pai. E quando eu olho para esse mundo, eu vejo que é um mundo tão injustiçado, com leis anti-família, leis anti a palavra de Deus, e que eu, sendo cristão, vendo essas coisas, de maneira alguma eu posso me calar. Eu vou trazer algumas manchetes para vocês aqui, para a gente poder conversar um pouco mais. Ó, aqui nós temos a porta-voz do Joe Biden, né? Promete procedimentos para mudança de sexo em crianças. Gente, aqui nós temos aqui que eles vão falar sobre os bloqueadores de puberdade. São remédios, no caso aqui, para que a criança os pais a criança tem 5, 7 anos, né? E querem 10 anos. E a menina ali tem um jeito de menino, tal, e
para a criança, né, futuramente ter que tirar os mamilos, os peitos, que são meninas que querem ser meninos, e o transgênero e tal, dão esses remédios para essas crianças para parar a sua puberdade. Ou seja, as meninas, no caso, que se identificam como homens, como meninos, elas vão querer tomar esses remédios porque alega o governo, né? Que daí vai poder ajudar essas pessoas a não ter traumas emocionais. Que tipo de traumas? Exemplo, uma menina de 10 anos começa a tomar isso, seus mamilos vão parar de crescer, seus peitos vão parar de crescer, né? Suas partes íntimas, seu corpo vai dar aquela parada. Então, essa criança, essa menina, quando chegar a 18, 19, 20 anos, ela não vai precisar fazer uma cirurgia para tirar seus peitos. Um menino, quando ele tiver uma certa idade, ele não vai precisar, ele tomando esses remédios, a voz dele não vai engrossar, ele já vai ter uma voz mais suave, ele não vai ter esse problema. Tá entendendo? Só que, gente, como que criança, gente, para votar tem que ter 16 anos aqui no Brasil. Para ser preso tem que ter 18. Agora você pode dar o governo pode dar uma medicação dessa para criança? Ó, a secretária da imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, se opôs a um movimento do legislativo. Ó, importante de novo, gente, vou falar aqui. Por que o cristão tem que se envolver com a política? Se opôs ao movimento do legislativo do Alabama para aprovar uma legislação que protege crianças dos efeitos irreversíveis de medicamentos de mudança de gênero e cirurgias de transição de gênero. Ou seja, o pessoal aqui, a porta-voz da Casa Branca de Biden, né, todos esquerdistas, extremos esquerdistas, que não são tementes a Deus, filhos do diabo, não são homens de Deus, usados de marionetes pelo seu pecado, por Satanás, a induzir pessoas e famílias a serem destruídas, cegos pelo pecado. Essa mulher, porta-voz da Casa Branca, assim como Kamala Harris, assim como Biden, assim como esses democratas, né, eles querem que o governo não interfira na família. Se a família quiser dar o remédio para a criança, deixa dar. Impressionante que nesse caso, ó, gente, é isso que eu falo para vocês. Se vocês não verem ideologia querendo ser implantada para destruir a família, vocês dizendo ser cristãos, aonde está a cabeça de vocês com a Bíblia? Aonde que está o temor a Deus? Aonde está a cosmovisão bíblica da maneira como vocês verem o mundo? Aqui eles dizem que o governo não pode interferir na família, ou seja, carca remédio das crianças para parar a puberdade, né? Esses bloqueadores de puberdade tem que dar. Aí o legislativo, que são pessoas que têm princípios bíblicos, que vê que, vai colocar isso, vai destruir as famílias. Aí eu te falo, o que vai acontecer com essas pessoas? Tratamentos aqui diz, irreversíveis. Nós lemos aqui, Psaki argumentou que as crianças devem receber bloqueadores de puberdade se quiserem, afirmando que todas as grandes associações médicas concordam com os cuidados de saúde e de afirmação de gênero para crianças são uma prática recomendada e potencialmente salvam vidas. Gente, aqui diz, protege das crianças, que protege crianças dos efeitos irreversíveis. Essa lei protege as crianças de efeitos irreversíveis. Gente, o trauma psicológico de uma criança dessa, que depois que a misericórdia e a graça de Deus alcance um dia uma criança dessa, beleza, ela é cristã, se tornou cristã, só que esses remédios, e esse efeito que aconteceu na vida dessa criança, e esse efeito, tá entendendo, gente? Aqui, Joe Biden diz ser filho de Deus e ele é a favor do aborto. Aí eu te falo, a Bíblia é a favor do aborto? Gente do céu. Gente do céu. Presidente dos Estados Unidos
se apresenta como um católico, mas sem envergonhar do cristianismo. Ó, a lei de Deus, que Deus deu aos israelitas, né? Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, mas não houver um acidente fatal, aquele que causou o acidente pagará a indenização imposta pelo marido da mulher. Ele pagará por meio dos juízes. Mas se houver um acidente fatal, se dará vida por vida. Olha como Deus preserva o cuidado com a criança, com a família. Gente, ó, a vida humana ela não começa depois que a criança nasce. A vida humana não começa quando a criança nasce. Nós que somos cristãos, a vida humana começa quando há a fecundação e a criança ali na barriga da mulher, com um dia, uma semana, geralmente a gente descobre um mês, não sei quanto tempo hoje a gente consegue descobrir uma criança que já está grávida, mas a partir do momento que existe um pedacinho ali, é vida. Infelizmente, os cientistas descobrem uma bactéria lá num planeta e aquilo lá é considerado vida, mas uma criança dentro da barriga da mãe é considerado o quê? Gente, ó, aqui vocês já viram já alguns anos atrás, em 2020, o G1, o Senado da Argentina, aprova a legalização do aborto no país. Ó, pode interromper voluntariamente até a 14ª semana de gestação. Aqui, ó. Texto recebeu 38 votos a favor e 29 contra. Aí eu te falo, esses 38 aqui servem a quem? Esses 38 aqui servem a quem? Enquanto a igreja fica brincando de ser igreja, eu não vou falar porque eu sou politicamente correto, eu tenho medo da sanção. Desculpa. Se você negar, Jesus diz, aquele que me negar aqui, eu também negarei diante do Pai. Se você negar a Cristo nessa terra, por que você quer viver a eternidade ao lado de Deus? Ao lado de Jesus? Por viver 70, 80, 90 anos. Gente, 90 anos falando muito ainda. Vamos falar 100 se quiser. 100 anos. Aqui comparado com a eternidade. De ter medo de falar sobre essas retaliações vindas de Satanás, do inimigo, para destruir a família. E quantas pessoas que estão na igreja, eu falo porque eu sou de uma igreja reformada, mas eu vi dentro da igreja reformada que tem gente que fica meio assim com essa lei do aborto. Você está entendendo? Isso aqui é um tema que tinha que ser muito esclarecido para o povo cristão. Deus deu a vida, Deus tira a vida, pronto, acabou. Pronto, acabou uma criança. O que uma criança tem culpa de um homem e uma mulher ter relação, não quiserem, não se cuidaram e vai nascer uma criança? Fico indignado com isso, gente. Ó, aborto até 9 meses de gestação é aprovado na França 9 meses, gente. Porque eles acreditam o quê? Que a criança, a vida, é quando a criança nasce. A criança não tem vida só depois que ela nasce. Então ela tá lá, tá respirando o quê? Tá respirando o quê? Tá comendo o quê? A mãe come, esse alimento não vai para a criança, ela tá comendo o quê? Ela não tá se nutrindo também da mãe? E aí entra as feministas diabólicas do inferno que dizem, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Não, desculpa. O corpo fora é seu, mas dentro tem uma criança que tem um corpo próprio. A única coisa que ela está precisando momentaneamente da previsão do seu alimento. Ela está usando o seu corpo por um momento, mas ela já tem corpo, ela já tem alma, ela já tem mente, ela já tem sentimentos. A criança ela já é formada. E a gente olhar todas essas coisas, tudo isso, e a gente achar, fugir um pouquinho do tema aqui,
que o cristão, não vou entrar na política não, só é corrupto. Vou te falar uma coisa. Deus vai prestar conta tanto da minha como da sua vida se nós não fazermos justiça nessa terra. Tô falando pra você pegar uma arma e sair matando esses caras. Não é isso que eu quero dizer não, misericórdia. Longe disso. Mas nós temos leis que devemos ser cumpridas. Esse ano temos votação. Presidente, governadores, deputados, senadores. Precisamos mudar esse Congresso Nacional. Se você tem esse dom de ser um político, se você tem um dom chamado por Deus para realmente poder estar lá dentro, mudar vidas, sabe? Cuidar. Eu não estou falando para a gente mudar o mundo, gente. A gente não vai mudar o mundo. O que eu acredito que nós estamos vivendo é literalmente o fim dos tempos. Nós estamos no fim dos tempos. Tá entendendo? E se você tem essa vontade, o desejo, vá para cima, meu irmão. Vá para cima. Só que eu vou te falar uma coisa. Esteja pronto para ser perseguido. E não é só a pessoa que está lá na política, você que vai se entrar na política. Esses dias eu fiz uma pergunta para minha esposa. Você quer ser perseguido? Você quer ser perseguido? Sabe por que o nosso país não é um país perseguido? Porque, vamos ser sinceros, os cristãos aqui, desculpa. Carnaval, festa de monte. Nossa, um monte de crente. Até tem evangelismo no carnaval, missão no carnaval. É brincadeira, né? É brincadeira uma coisa dessa. Na igreja, domingo, vai lá orar, rezar, sei lá. Durante a semana, assiste Globo, vê um monte de coisa que não deveria ver, novela traindo todo mundo, casamento beijando homem, tá entendendo? Enchendo de bebida, ficando bêbado. Eu não tô querendo dizer que você não pode assistir um filme, eu não tô querendo dizer que você não pode beber algo, mas beber algo, você vai beber, a Bíblia diz, nós não devemos nos embriagar. Não se embriagar. Embriagar é pecado. Perder o domínio de nós é pecado. Nós devemos se encher do Espírito Santo. Agora, assistir um filme, sim, você tem que ver qual filme você vai assistir. Hollywood, a Disney, totalmente fora dos parâmetros do caminho de Deus. Então, eu quero dizer aqui para vocês, para não alongar muito isso aqui. Tem pastor aqui no nosso país, pastor Rodrigo Mocelin, ele pode ser processado, ou já está sendo processado, por comparar a marca da besta ao movimento LGBT. Tem um padre também que eu vi falando sobre isso. Por quê? Gente, hoje, Porta dos Fundos, fazer Jesus ser gay, né, nos seus filmes, zoar com os crentes, falar que tudo pastor é bandido, cristão tudo não presta, igreja não presta. Bacana, não tem problema nenhum, todo mundo fala. Agora, falar, igual o Rodrigo Mocelin falou, esse pastor, que o movimento LGBT é praticamente a marca da besta, ele fez uma ilustração com a marca da besta, porque a Bíblia ali em Apocalipse 13 diz que vai ser perseguido, né? E vamos ser sinceros, gente. Não que literalmente seja, né? Mas é um exemplo. Hoje é crime inafiançável você pregar sobre a homossexualidade. Hoje é a liberdade de expressão com a nossa religião, o cristianismo, de pregar sagradas letras, a verdade que é a palavra de Deus, isso é o cúmulo para o mundo. Aí eu te falo, sabe por que é o cúmulo para o mundo? Jesus Cristo é o quê? É a verdade. O mundo é o quê? A mentira. Tem como luz, tem como a luz se misturar com as trevas? Não tem como. Não tem como. Então, meus irmãos, quero deixar essa breve mensagem para vocês refletirem. Cristão, deve ou não entrar na política? Tá? Cristão deve ou não? Se você tem filho, se você tem esposa, eu sou homem, eu sou marido, eu sou pai. O que eu puder fazer
para defender os princípios de Deus e cuidar da minha família é você. Vocês homens que estão me assistindo, que são tementes a Deus, são homens de Deus, se posicionem. Se posicione. Olha, estamos num fim próximo. Estamos a cada dia mais difícil de vivermos nessa terra. Mas é aquela. Melhor, assim como aquela frase, se eu não me engano é Martin Luther King. O problema não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Se você tem temor a Deus, eu quero abrir um texto para vocês, já que nós estamos falando sobre isso. Um texto que o apóstolo Paulo também fala para Timóteo. E ele diz o seguinte. Vamos abrir aqui a palavra de Deus, 2 Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Gente, precisamos pregar a palavra, precisamos pregar o evangelho. Você não vai ser condenado, você não vai ser condenado, você não vai ser culpado. Você que é cristão, porque não sei o que, porque não sei o que. Você vai ser culpado por você não pregar o evangelho. Não estou falando de condenação, de salvação. Estou falando aqui de você não pregar o evangelho. Mateus 28 diz que nós temos que pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos que pregar as boas novas. Pregar o pecado. Por que as pessoas é a favor do aborto? Por que as pessoas é a favor do movimento LGBT? Por que as pessoas é a favor do transgênero? Por que as pessoas são a favor da ideologia de gênero? Temos que expor o pecado que está dentro dos seus corações e expor o evangelho. O evangelho é mostrar a desgraça, a misereza que nós somos. E ao mesmo tempo, o arrependimento, as boas novas de trazer que nós temos uma vida com Deus, de perdão, porque Ele nos perdoa por isso. Porque nossa vontade, nossos desejos, muitas vezes, é fazer coisas que não devemos fazer. Pensamos coisas que não devemos pensar. Mas a graça do Senhor, a cada dia, através do seu Santo Espírito, nos renova, nos dá força para a gente continuar. Por isso que nós temos, assim como Josué 1,8 diz, medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Assim precisamos buscar as coisas de Deus, as coisas do alto, para nos enchermos, para podermos realmente levarmos para o próximo. Porque se a gente ficar se enchendo com as coisas do mundo, é com as coisas do mundo que nós vamos se acostumando e vamos vivendo. E a palavra de Deus vai se tornando o que pra gente? Um nada, um lixo. Eu já tive momentos na minha vida que eu deixei de ler a palavra de Deus. E aquele pouco tempo que eu comecei a deixar, meu coração já estava para outras coisas. Quando eu voltei a ler a Bíblia, gente, é um lavar que vem e vai nos moldando ao caráter da pessoa de Cristo. Então nós vamos ser culpados por uma coisa, por nós não pregarmos o Evangelho. E se você vive em um país de injustiça, a igreja não é perseguida, é porque você é conivente com isso. Você não está nem aí para essas coisas. Aí eu faço aquela pergunta: realmente você conhece Cristo? Realmente você conhece a palavra de Deus? Meus irmãos, leiam a palavra de Deus, meditem nela. Lutem pelas suas famílias. Lutem. Porque Satanás, assim como o pastor Paulo Júnior sempre fala, a maioria das pregações dele é sobre família. Em 2013, o ministro Joaquim Barbosa aprova o casamento homoafetivo. Em 2010 ou 2011 já tinha o primeiro casamento, a união homoafetiva, mas não registrado em cartório. Em 2013, todos os cartórios do Brasil foram obrigados a fazer o reconhecimento do casamento homoafetivo. Fica
esse breve estudo. E a pergunta no final, desde o começo, é: o cristão deve ou não entrar para a política? Acredito que aqui tenha alguns argumentos para que realmente você possa pensar e ver o que devemos ou não fazer. Deus os abençoe e até a próxima. Lembre, compartilhe esse vídeo, deixe seu joinha e, se Deus quiser, teremos mais novos vídeos.